Bom, pessoas, vamos lá então na primeira pergunta. Jéssica, me responde aí a primeira pergunta. O que é insuficiência respiratória? Eu coloquei condição de organismo não consegue realizar a troca de oxigênio por dióxido de carbono, fazendo com que o nível de dióxido de carbono se eleve e o de oxigênio diminua, causando hipóxia. Isso aí. Então, o que que na verdade ele é a insuficiência respiratória? Então, o próprio nome diz, ela é uma insuficiência da respiração. Na verdade, o paciente ele não consegue ter um nível adequado de oxigênio no sangue por falta de circulação, né? Então, a gente tem aqui, vou mostrar para vocês, a gente tem aqui um vaso sanguíneo, tá? E qual que seria o correto, por exemplo, da gente ter nesse vaso sanguíneo? Então, o correto para a gente ter nesse vaso sanguíneo seria uma vaso sanguíneo arterial, tá? Seria uma maior quantidade de O2 e uma menor quantidade de CO2. Então, pessoas, dentro de uma artéria, o correto é ter maior quantidade de CO2 e menor quantidade de CO2. Isso por quê? Isso porque os nossos órgãos em si, né? Vamos colocar aqui o coração, vou botar um cérebro, né? Que o cérebro ele é muito importante. Vou botar um cérebro. Esse pente meu não está muito bom, mas mais ou menos para vocês entenderem. Tadinho do meu cérebro. O que acontece é o seguinte: nós, seres humanos, nós precisamos do oxigênio para fazer essa oxigenação de todos os tecidos, principalmente cerebral, né? Porque o cérebro é o órgão que mais demanda energia para o nosso corpo. E para ter fornecimento de energia, nós vamos precisar tanto do oxigênio quanto do açúcar, né? Que são os carboidratos em si. Então, se a gente não tem o oxigênio, não tem açúcar suficiente, o nosso organismo ele entra meio que em uma falência, ele vai entrando numa falência. E para a gente ter o oxigênio, a gente precisa respirar. O problema da insuficiência respiratória é que o paciente ele tem uma doença de base ou ele sofreu algum traumatismo em que a quantidade de gás carbônico torna-se maior que a quantidade de oxigênio, devido aí a uma falta dessa troca gasosa. E daí eu vou responder, vocês vão responder para mim a segunda questão, que o que levaria ao paciente a apresentar essa insuficiência respiratória? Ele não conseguir respirar adequadamente. Então, o que leva o paciente a não respirar adequadamente? Então, vou pedir a colega aí para responder. A Júlia não fez. Larissa, responda para nós. Acho que é a ventilação inadequada, Tá bom, né? peraí, Larissa. O que vem a ser uma ventilação inadequada, pessoas? O que que vocês acham que seja uma ventilação inadequada? Pode falar, Larissa, já que você que está responsável pela pergunta. O que que você acha que seja uma ventilação inadequada? Professora, eu só fui respondendo assim, o que é assim, entende? Mas eu não sei assim Então, mas explicar. por exemplo, você não sabe o que que seria uma ventilação inadequada, né? Então, por exemplo, assim, a insuficiência respiratória, uma das causas da insuficiência seria uma ventilação inadequada. E o que seria essa ventilação inadequada? Vocês sabem que o paciente ele fica com aparelhos, seja ele um oxigênio, seja ele um ventilador mecânico, né? Quando essa ventilação ela está inadequada, o paciente pode apresentar insuficiência. Então, vamos dizer que você está trabalhando numa clínica médica e lá foi prescrito um catéter nasal no paciente. Então, vamos dizer que você está trabalhando ali numa clínica médica e o paciente foi prescrito para o paciente um catéter nasal, né?
foi prescrito ali para o paciente um catéter nasal. Só, pessoas, que você observa um oxigênio, terapia contínua de oxigênio, só que você observa que está inadequado aquilo ali. Como assim inadequado? Mesmo o paciente recebendo o oxigênio, ele apresenta insuficiência. O médico está errando nisso aí. Por quê? Porque o médico não está utilizando o mecanismo correto para entrar oxigênio no paciente. Então, uma ventilação inadequada gera um problema respiratório de insuficiência. Ele vai começar a respirar pela boca. Pela boca, ele vai começar a querer respirar, né, pela boca, pelo abdômen, igual eu vou mostrar aqui a figura para vocês, ó. A gente tinha até visto isso. O que que é insuficiência respiratória? Insuficiência respiratória é isso que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, tá? Ó. O que que isso significa? Isso pode ser... Pessoas, eu só vou tirar minha cachorrinha rapidinho daqui, que ela tá chorando aqui. Pessoas, então o que que vem a ser uma ventilação inadequada? O paciente ele está com uma ventilação inadequada, ele vai precisar ser entubado. Por quê? Vocês estão vendo? Ele está com insuficiência respiratória. Enquanto ele não for entubado né, e talvez sedado, não vai ocorrer melhora do quadro clínico dele, entendeu? Então, o médico ele vai avaliar qual é o melhor tipo, né, de intervenção para ter uma ventilação adequada. As ventilações adequadas que a gente pode ter é por catéter nasal, né? Catéter nasal, com oxigênio, fluxo de oxigênio contínuo, tá? Então, a gente vai ter um catéter nasal com fluxo de oxigênio contínuo. A gente pode ter uma máscara de Venturi, por exemplo. O que seria uma máscara de Venturi? Isso aqui, por exemplo, é uma máscara de Venturi, né? É um tipo de ventilação, mas que essa ventilação tem que ser adequada. Então, a máscara de Venturi tem uma máscara, essa máscara vai acoplada na face do paciente. Junto dessa máscara que vai na face do paciente, a gente tem uma traqueia. E no final dessa traqueia, nós temos um dispositivo que tem cores diferenciadas. Essas cores, elas se caracterizam pelo fluxo de oxigênio, pela porcentagem de oxigênio que vai ser mandada para o paciente. E aqui a gente tem um extensor que vai lá na parede do oxigênio, né? Vai lá no fluxômetro. E aí o que que acontece? A gente conecta, né, essa traqueia aqui na máscara e vamos usar essas cores de acordo com a prescrição médica. Então, para vocês entenderem mais ou menos, olha por dentro dessas colorações como que são os buraquinhos, ó. Tá vendo? Por quê? Porque ele que vai calibrar o quanto de oxigênio que vai no paciente. Quando a gente vê, por exemplo, um fluxômetro, quando a gente olha, por exemplo, um fluxômetro de O2 e a gente abre a torneirinha, o que a gente abre aqui, pessoas, é litros por minuto. Então, é a velocidade com que o ar vai entrar. Então, quanto mais eu abro, mais rápido o ar entra. Mais rápido ele entra, ou seja, em maior quantidade, mais rápido. O que eu preciso fazer é utilizar, por exemplo, uma máscara de Venturi para poder diminuir a quantidade de oxigênio que vai para o paciente, através da coloração que o médico prescreve. Então, a máscara de Venturi, ele é um dispositivo de ventilação,
que ele consegue, dependente do volume que você coloca lá, dependente da velocidade que você coloca lá, que é volume por minuto, dependente da quantidade que você coloca, ele consegue dosar aí quanto de oxigênio o paciente vai respirar. Então, a gente consegue equilibrar a quantidade de oxigênio que não vai estourar os alvéolos do paciente. Então, dá para a gente usar em pediatria, em clínica, em idoso, então fica mais fácil para a gente utilizar, tá bom? Então, esse é um tipo de dispositivo de ventilação. Então, tem que ter uma ventilação adequada. Mas para isso a gente tem que observar o quê? O médico vai prescrever máscara de Venturi e vai falar a coloração que ele quer do dispositivo da máscara de Venturi. Só que a gente tem que observar se esse dispositivo não está furado. Por quê? Porque ele veio da fábrica, pessoas. Ele vem de fábrica ou ele foi esterilizado, mas ele pode estar danificado, ele pode estar furado. Então a gente tem que observar se não está furado, né? Como que a gente faz? A gente liga e passa a mão pelo cano, assim, ó. Passa a mão pela extensão. Se a gente não sentiu ar nenhum, significa que o dispositivo não está com problema. Então o paciente vai ter uma boa ventilação. Então, ventilação inadequada é quando um desses dispositivos respiratórios, máscara de Venturi, catéter, BiPAP, CPAP, o BiPAP ou CPAP não funcionam. E algumas pessoas questionam, professora, o que que vem a ser um BiPAP e o que que é um CPAP, por exemplo? A gente tem o BiPAP e o CPAP. O CPAP, por exemplo, pessoas, CPAP, tá? Se escreve assim, ó, CPAP. O CPAP, ele é uma ventilação contínua de oxigênio. Só que é um aparelhinho que você pode comprar ele e ter ele em casa, tá? Ó, tá vendo? Esse aqui é um CPAP. Ele é um aparelhinho que você compra ele e você tem ele em casa. Você não precisa ter aquela. Olá, Yuri, boa tarde. Você não precisa ter aquela placa com gases, tá bom? Você só precisa comprar o aparelhinho que custa em torno de R$ 1.000 a R$ 2.000. Normalmente, pacientes com apneia de sono que usam ele. Por quê? Porque ele é um dispositivo chamado CPAP, igual vocês estão vendo aqui, que ele vai ter um fluxo contínuo de oxigênio para o paciente. Só que se esse fluxo estiver inadequado, se o paciente estiver ainda apresentando apneia, se esse paciente não estiver conseguindo botar o ar para fora, o CPAP já não é mais um ventilador, uma ventilação adequada, ele passa a ser inadequado. Então a gente precisaria talvez de um BiPAP. E o que que é o BiPAP? O BiPAP é um outro tipo de aparelho que também dá para ser doméstico, em que o BiPAP entra, põe o oxigênio lá dentro e retira o oxigênio lá de dentro. Então ele tem essas duas funções, né? Ele faz a parte da inspiração e também faz a parte da expiração, só que não é invasivo igual uma intubação. A intubação, a diferença é que ela trabalha como um BiPAP, ela põe o ar para dentro, tira o ar, porém é com um tubo na traqueia e o paciente está inconsciente, entendeu? Então, assim, se a ventilação tiver inadequada, o paciente vai começar a ficar igual esse paciente aqui, dessa figura aqui, entendeu? Ele vai começar a ficar assim. Por quê? Porque a ventilação está inadequada, tá bom? Então, Larissa, continua para nós. Era a Jéssica que estava Professora, falando? Era a Jéssica que estava falando? professora, Oi, só te interromper um pouquinho, você tá corrigindo as atividades, né? isso. Tá no Tá bom, então. comecinho, Yuri, tá no comecinho. A colega estava respondendo para nós a segunda questão. Quais são as causas de insuficiência respiratória? Uma das causas é a ventilação inadequada. Quais são os dispositivos de ventilação? É um catéter nasal com oxigenoterapia contínua, é um CPAP que a gente utiliza em casa para apneia do sono, que é também oxigenoterapia contínua. É um BiPAP que a gente utiliza normalmente no hospital, em que entra e
põe oxigênio dentro da gente, retira o gás carbônico da gente, mas não de forma invasiva. E a gente tem o ventilador mecânico invasivo, que faz o mesmo serviço de um BiPAP, porém é intubação, porém é através de uma cânula orotraqueal. Entenderam? Então, assim, isso seria uma ventilação inadequada. Você utilizar dispositivos, mas talvez o paciente esteja precisando de um mais reforçado, ou o dispositivo está furado, ou a concentração de oxigênio está errada. E aí o paciente vai começar a ficar assim. Então, vamos dizer assim, você vai dar um banho no paciente, aí sem querer ali você puxa uma cânula, né, ou dobra um dispositivo desse aqui, dobra um catéter sem querer, né, vamos dizer assim. Eu estou procurando o vídeo que eu havia passado. Então, vamos dizer que sem querer você dobra uma cânula de um dispositivo, você vai dar um banho, você vai trocar uma fralda ou algo sentido, e daí você faz algum procedimento errado que acaba obstruindo o ar que estava sendo mandado para o paciente. Aí ele vai começar a ficar assim. Isso é insuficiência respiratória. Entendeu? Insuficiência respiratória é quando o paciente não consegue fazer a troca gasosa, aumentando assim a quantidade de gás carbônico no sangue e diminuindo a quantidade de oxigênio no sangue. Entendeu? Bom, vai, Larissa. Quem que tava respondendo? Aí eu coloquei também uso de drogas. Então, você Professora, fala. por que que o paciente não consegue fazer hematose? Qual? A pulmonar? É essa insuficiência respiratória. Se ele não consegue fazer a troca gasosa é porque alguma coisa está errada, né? Ele não consegue fazer hematose pulmonar porque tem obstrução, entendeu? Ou ele está com algum tipo de derrame pleural, embolia, ele está com algum tipo de problema respiratório que faz com que impeça ele fazer a hematose, que são as trocas gasosas. Hematose pulmonar, porque a gente tem hematose tecidual também, né? Entendi, entendi. Quem vai agora? Quem que estava respondendo? A Larissa? Sim, Então, Larissa, fala, você falou ventilação mecânica e... uso de drogas e eu coloquei anestésicos também. Então, pessoas, o uso de drogas, nós temos dois tipos de drogas. Nós temos drogas colinérgicas e drogas adrenérgicas, tá? O que vem a ser drogas colinérgicas e drogas adrenérgicas? São substâncias químicas que trabalham o sistema nervoso simpático e parasimpático. Eu não sei se vocês lembram em anatomia e fisiologia que o nosso sistema periférico ele é formado por dois sistemas, né? Voluntário, que eu venho aqui e pego essa água, e nós temos também o involuntário, que é o sistema simpático e parasimpático. Quando o nosso sistema simpático ele é acionado, são drogas adrenérgicas que funcionam. Não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram disso? Hein, pessoas? Não. Então, é isso que acontece. É porque eu vou perder algum tempinho aqui para explicar. Mas o que seriam mais ou menos isso? Então, por exemplo, assim, quando você sofre, se alguém vier aqui na porta, eu acho que a Júlia lembra. Se alguém. Do susto. Hã? Do susto. Isso aí mesmo. Do Assim, susto. lembro. Do susto? Aham. É esse É, mesmo. É isso mesmo. lembro. É porque ela foi aluna minha. Então, o que acontece? Se alguém vier aqui e der um soco na porta, involuntariamente eu vou lançar neurotransmissores, neurosubstâncias. Como é um susto, eu lanço neurosubstâncias do tipo adrenérgicas, adrenalinas, tá bom?
E quando é, no caso de colinérgica, seria um momento mais de relaxamento. E o que seria as drogas? As drogas são substâncias que nosso organismo tem, porém de forma sintética, ou estimula o nosso organismo a produzir esses neurotransmissores de uma forma mais exacerbada, dependendo da quantidade de droga que a pessoa usa. Então, por exemplo, assim, quando um paciente ele usa uma droga, por exemplo, adrenérgica, ele vai dar taquicardia, pupila dilatada, mão muito gelada com sudorese, muito frio. Por quê? Porque a droga que ele ingeriu, a substância que ele ingeriu, vai fazer um estímulo na produção de adrenalina. Ou a própria droga trabalha com. É uma substância adrenérgica, cocaína, cafeína, nicotina. Normalmente as substâncias terminadas com ina. São substâncias que causam taquicardia, pupila dilatada. E, consequentemente, o quê? Insuficiência respiratória. Então, normalmente, o paciente ele não vai conseguir respirar se ele estiver com taquicardia muito elevado, entendeu? E aí ele pode sofrer de insuficiência respiratória por uso de drogas adrenérgicas. Mas não só drogas adrenérgicas, nós podemos utilizar, o paciente pode utilizar, chegar no pronto-socorro com drogas colinérgicas. Tentou se matar, por exemplo, com o uso de tranquilizantes. São drogas colinérgicas. São drogas que vão deprimir muito o sistema nervoso central, ele pode ter uma parada respiratória, entendeu? Então é isso que acontece. Então, a gente tem esses dois tipos de drogas que podem aparecer no pronto-socorro. E daí, como que o médico vai verificar? Normalmente ele coloca uma lanterninha no olho do paciente, e daí, se tiver com a pupila dilatada, né, significa que ele usou alguma droga adrenérgica. E se tiver com a pupila pequenininha, é porque ele usou algum tipo de droga colinérgica. E daí ele vai. E daí, o que eu ia falar mesmo? E daí ele vai passar um antagonista, que é um medicamento que vai fazer a parte antagônica desse tipo de droga que ele tomou, entendeu? Se foi adrenérgica, o médico vai usar uma droga colinérgica. Se foi uma colinérgica, ele vai usar uma droga adrenérgica. É assim que funciona no pronto-socorro, tá bom? Bom, a outra coisa que a colega falou foi paciente com anestesia, não foi isso? Sim. Por que o paciente com anestesia? Porque a anestesia em si, ela deprime muito o sistema nervoso central. E uma depressão do sistema nervoso central pode levar a uma parada respiratória. Por isso que normalmente o paciente que ele toma anestesia geral, normalmente ele pode sofrer intubação, entendeu? Dependendo do quadro dele aí. Se ele não aguentar, por exemplo, um teste de esteira ou algo assim, normalmente se for uma cirurgia de grande porte, eles dão uma anestesia geral, né? Ou endovenosa ou inalatória, e depois ele intuba, entendeu? Caso necessário. Então, quais são as causas de insuficiência? Só que tem mais pessoas. O que pode ser uma causa de insuficiência respiratória também? Fala, Larissa. Só isso? Politraumatismo? Isso, politraumatismo, que são acidentes de carro e acidentes de moto, né? Então, quando a gente bate um carro, né, ocorre um politraumatismo e a pessoa sofre uma insuficiência respiratória. E também seriam os COVID-19, né? É um tipo de doença que leva a uma insuficiência respiratória, podendo fazer saturação 91 e tendo necessidade de entubar. Problemas de pneumonia grave, tá bom? Professora, e excesso de líquido nos pulmões? Eu Eu coloquei essa. falei, eu falei, derrame Fal- pleural. Ah, sim. Yuri, eu quase nunca te vi, eu acho, aqui na minha sala. Quem é você? Eu tô. É que quando você começou a participar da aula online, eu não tava podendo, mas agora eu tô. Ah, então tá bom. Mas eu participo das outras.
Entendi. Bom, então, voltando. Isso que você falou é chamado derrame pleural, que é acúmulo de líquido no pulmão, tá? Então, o derrame pleural também causa insuficiência, o edema agudo de pulmão também causa insuficiência, a embolia pulmonar também causa insuficiência. Todos os casos graves de problemas relacionados à respiração causam insuficiência. O que é insuficiência respiratória? O paciente não consegue respirar, pessoas, entendeu? E se a gente for ver a quantidade de causas, existem inúmeras causas para o paciente não conseguir respirar. E uma delas vem todas essas patologias que a gente tem, né, incluindo esse Covid-19, e tem também esses outros problemas, anestesia, droga, tá bom? Então, são diversas causas para insuficiência respiratória. E quando você vê um paciente com insuficiência respiratória, você tem que correr e chamar a enfermagem, a enfermeira, tá? Porque daí a enfermeira comunica o médico presente. Por quê? Porque a insuficiência respiratória, se não tratada, leva a óbito, né? Então, normalmente você pode anotar, você vai anotar 8 horas, realizado o banho, com auxílio em cadeira de roda, paciente apresentou insuficiência respiratória, comunicado à enfermeira Juliana. Entendeu? Então, tem que anotar e tem que comunicar o que aconteceu, porque normalmente é assim que acontece, tá bom? Vocês não vão intervir na escolha do ventilador, vocês não vão intervir na escolha do tratamento, mas a insuficiência respiratória ela pode acontecer caso vocês estejam, por exemplo, dando um banho no paciente, verificando sinais vitais, fazendo um curativo. E daí qualquer manuseio que você tem com ele, ele começa a apresentar insuficiência respiratória, o que que você vai fazer? Você vai utilizar o mecanismo prescrito, porque normalmente na prescrição o enfermeiro ele prescreve assim: utilizar catéter nasal se necessário, colocar na oxigenoterapia se necessário, S/N, né? Que é se necessário. Que tem algumas pessoas que não sabem o que é se necessário. Se necessário, ele vem assim, ó, se necessário. Então, utilizar o catéter nasal, se necessário. Então, observou que o paciente está apresentando insuficiência, que é falta de ar, pega o catéter, liga o fluxômetro no volume que foi prescrito e coloca no paciente na hora. Enquanto aquilo ali aperta a campainha e pede um colega para chamar um médico ou alguém. Entendeu? Para intervir melhor aí no paciente. Então, a insuficiência respiratória ela pode acontecer enquanto vocês estiverem manuseando com o paciente, entendeu? Quem que é o próximo a responder? É um atrás do outro, assim, ó. Quais os sinais clínicos que uma pessoa apresenta? Quais os sinais clínicos que uma pessoa apresenta na insuficiência? Pessoal, o que é sinal clínico? É os sintomas, né? Isso aí, são as manifestações, né? Então, são as manifestações clínicas, como que ele se manifesta. Então, quem que é o próximo aí para mim? Fala aí. Professor, Oi. boa tarde. É Tamires. Oi, Tamires. Então, falta de ar, aumento da frequência respiratória, ansiedade, tontura, palpitação e queda de nível de consciência, podendo levar ao óbito. Isso aí. Bom, pessoas, o que que acontece? A clínica, você começa a ver o paciente expirando pelo abdômen. Então, o paciente, ele respira pelo abdômen. Você começa a ver as tiragens costais, que são as tiras das costelas, tá? Mas não necessariamente seja só isso. Ele vai apresentar dispneia. Dispneia, o início do nome já diz, né? Dispneia, dificuldade de respirar. Então, o paciente ele vai apresentar uma dispneia, né? Que é a dificuldade respiratória. Você vai botar a mão nele, ele vai estar com a mão gelada, ou seja,
a periferia, né, o pulso periférico, ele vai estar com vaso, fazendo vasoconstrição periférica. Por quê? Porque um paciente nesse nível, que é a falta do ar, ele normalmente vai transmitir neurotransmissores adrenérgicos para o corpo, porque ele está sentindo que ele vai morrer. Então, uma pessoa que tem a sensação de morte, que é a falta do oxigênio, porque nossas células precisam do oxigênio, meu cérebro precisa do oxigênio. Eu sei que se eu não tiver oxigênio, eu irei morrer. Então, isso tudo causa taquicardia. Então, essa falta de ar, junto dessa falta de ar, eu vou ter uma taquicardia. O meu coração vai bater muito rápido. A minha periferia, ela vai fazer vasoconstrição, ou seja, vai tudo fechar. Por quê? E tudo vai ficar gelado, né? Porque não tem sangue circulante. E vai tudo fechar. Então, normalmente, um paciente com insuficiência respiratória, ele se apresenta dessa forma. Ele se apresenta com taquicardia para tentar compensar a falta de oxigenação. Ele vai apresentar dispneia, que é essa falta de ar que a gente vê que ele está com falta de ar. Entendeu? Essa sudorese, que é esse suor excessivo, mas é um suor frio. Ele pode apresentar as mãos arroxeadas. Só que também, pessoas, a gente tem um outro tipo de insuficiência, que é aquela insuficiência meio comatosa, que é aquela insuficiência que ele está com tanta insuficiência que nem os músculos acessórios funcionam para ele respirar igual está nesse vídeo. E aí, quando você olha para ele, você vê que ele está com insuficiência, mas ele está bradicárdio. O coração está batendo muito devagar, que não consegue, que não tem nem, que está num estágio meio de apneia, que é falta mesmo de respiração, tá? Então, dependendo aí, ele pode apresentar esses dois quadros. A confusão mental, pessoas, se dá porque não tem como você vai perguntar o nome dele, você acha que ele vai responder? Ele não está conseguindo nem respirar, ele vai saber onde ele mora, qual o número da casa dele, o que ele comeu ontem. Não, ele encontra-se desorientado, ele encontra-se confuso, agitado, entendeu? Então não tem como alguém sofreu um acidente de carro, não está respirando e você ficar lá, qual o seu nome, onde você mora? Hã? Igual esse paciente aqui. Imagine eu começar a conversar com ele. Oi, o senhor mora onde? Ah, tá bom. Qual o seu nome? Até o nome ele pode responder. Agora, qual o endereço? Professor, Fala. como é que a gente reage numa situação dessa? Então, você não tem como fazer quase nada. É o que eu falei. Normalmente, pode acontecer de você estar dando banho no paciente e ele apresentar insuficiência respiratória. E aí você pegar o catéter nasal, ligar o fluxômetro e colocar nas narinas dele. Porque normalmente já vai estar prescrito oxigenoterapia se necessário. Então, por exemplo, vamos dizer que você foi dar um banho, né? E na hora que você voltou com ele, foi dar um banho nele de aspersão com auxílio em cadeira de roda. E no meio do banho ele começou. Você vai encaminhar ele para o leito novamente. Você vai encaminhar ele para o leito novamente, vai ligar o fluxômetro no fluxo normal que o médico prescreveu, vai colocar o catéter dele, verificar os sinais vitais, saturação. Só que para você verificar sinais vitais, você já deve ter comunicado à enfermeira Juliana que ele apresentou insuficiência respiratória. E aí a enfermeira Juliana vai verificar com o médico qual vai ser o melhor dispositivo e qual vai ser o melhor protocolo a se seguir com esse paciente. Entendeu? Aí o médico vai ver se vai precisar de intubação, se vai precisar de um BIPAP, tudo isso, tá? Então, Assim, entendi. então o que você tem que fazer é oxigênio, catéter de oxigênio, porque é o que vai estar prescrito, oxigenoterapia se necessário, entendeu? Não tem como o médico Mas, deixar ele sem oxigenoterapia se necessário. Pode mas tipo, falar. se acontecesse um acidente de rua, assim, aí não ia ter nada disso, aí ia ter que esperar o socorro? Isso aí. Atendimento do socorro. Se ele vier a apresentar uma parada cardíaca, você iniciaria com as manobras, com as compressões, 30 compressões e 2 insuflações.
Tá entendeu? bom. Se ocorresse na rua, se ocorrer uma parada cardíaca, tá bom? Aí você pode iniciar. Caso contrário, não tem muito o que a gente fazer na rua, porque não tem o ambu. Você vai fazer uma ventilação, que é soprar na boca dele, só se você tiver um dispositivo para proteger a sua boca, porque hoje não é recomendável fazer insuflação em pessoas que a gente não conhece, por causa do risco de contaminação, entendeu? Hepatite, diversos tipos de doenças que podem ser transmitidas através da saliva. Então, hoje o corpo de bombeiro, né, que a gente tem a AHA, né, Associação Internacional de Saúde, que acho que é Association Health, alguma coisa. Se diz AHA, Association Health, alguma coisa assim, tá? Então, essa associação internacional, que eu não me lembro o nome, acho que é a AHA, ela fala que as insuflações não são mais necessárias se você não tiver um dispositivo, que é esse dispositivo aqui, ó. Que seria esse dispositivozinho aqui, ó. Cadê ele? Não tá aqui. Ou o ambu. Esse aqui é o ambu, não sei se vocês conhecem. Então, se a gente tiver um ambu, a gente pode utilizar o ambu. Só que a gente não, normalmente as pessoas na rua não têm ambu, né, pessoas? Deixa eu ver um dispositivo labial aqui. Não sei se vocês já viram, ele é um plásticozinho que a gente coloca na boca do paciente, que ele tem um furinho no meio. Aqui, esse aqui, ó. Mas não é esse não, tá, pessoas? Esse aqui é um novo dispositivo que eu nunca vi. Ele é um dispositivo mesmo, eu não sei se vocês chegaram a ver. Vou botar só protetor. Cadê meu protetor labial? Vou botar protetor de boca para ver se parece. Isso aqui, ó, tá vendo? É esse protetor aqui, ó, tá? Então, esse protetor aqui é o protetor que normalmente a gente deveria andar com ele na bolsa, olha. Esse protetor aqui. Todo mundo deveria andar com ele na chave, tá vendo? Pendurado no carro ou algo do sentido. Porque aí a gente utiliza ele para insuflar oxigênio no paciente, entendeu? E quando a gente faz isso, a gente puxa do ar, a gente faz assim, ó. Então, você não vai jogar o seu oxigênio no paciente, porque aí você está lançando gás carbônico. Então, normalmente a gente puxa o ar para fora assim. Tá bom? Mas aí precisa de um protetor labial, tá? Mas eu estou falando de hospital. O que que vocês vão fazer no hospital? Então, pessoas, no hospital vocês irão colocar o catéter nasal, se necessário, que é esse catéterzinho que fica que é esse aqui, tá? Normalmente ele fica pendurado na parede quando o paciente tem problema respiratório. Normalmente o catéterzinho já fica pendurado assim, ó, na parede, assim. E aí, se ele apresentar uma dispneia, que é o que a gente chama de desconforto respiratório, você já coloca o catéterzinho nasal nele e comunica, entendeu? Então, você pode colocar lá na anotação de enfermagem. Durante o banho, o paciente apresentou dispneia ou apresentou insuficiência respiratória. Só que a insuficiência respiratória não é uma dispneia. A dispneia, ela é um quadro, uma manifestação da insuficiência.
Porque a insuficiência respiratória, normalmente, ela é um período mais longo. E já a dispneia é só uma dificuldade de respirar. Que quando você coloca o catéter, melhora. Já a insuficiência, mesmo você colocando o catéter, talvez ele não venha a melhorar. Entendeu? Então, você coloca lá na anotação. Esse paciente apresentou dispneia, colocado catéter nasal conforme o item 9 da prescrição médica, comunicado à enfermeira Juliana que a paciente estava com dispneia. Entendeu? Porque daí a enfermeira Juliana vai comunicar ao médico e o médico vai intervir e ver o que vai fazer com esse paciente. Tá bom? E a gente tem sempre que mostrar calma, pessoas, para o paciente, tá? Sem correria, né, e tudo mais. Bom, a gente estava no quais os sinais clínicos? Isso, não foi? Quais são os sinais clínicos? Então, os sinais clínicos é esse. Ele pode apresentar dispneia, principalmente dispneia, cianose, em qualquer momento que você tiver com ele. Ou fazendo um banho, ou fazendo também sinais vitais, tá bom, pessoas? Então, isso pode acontecer. A próxima pergunta, responde para mim. A Sara vai responder para mim ou o Yuri que vai responder? Eu respondo. Qual tratamento para insuficiência respiratória? A cânula norofaríngica, monitorização, oxigenoterapia e a cânula de orofaringe. Tem a nasofaringe e a orofaringe, a Guenda. É Guenda, não? Guenda? Não sei. Guedel, cânula de Guedel. Ah, tá. Cânula de Guedel. Muito conhecida a nossa cânula de Guedel. Pessoas, nós temos essas cânulas orofaríngeas, nasofaríngeas, para desobstrução de língua, se a insuficiência for gerada por uma obstrução de língua, tá? E aí, caso seja necessário, vai fazer intubação com uma cânula orotraqueal. A cânula orotraqueal, ela é esse tipo de cânula aqui, ó. Isso aqui seria o tratamento médico, tá? Então, a gente tem cânulas orotraqueais de diversos tamanhos. Então, essa cânula, ela vai ser introduzida, né, até a região da traqueia do paciente. Lá vai ser insuflado um balonete, tá? E esse balonete que vai deixar agarrado essa cânula dentro da garganta, dentro da região da traqueia do paciente. Por isso que a gente fala que é uma cânula orotraqueal. Ou, né, para quem quiser melhor, tubo endotraqueal, ou seja, é um tubo que fica na traqueia. Só que esse tubo, pessoas, ele não pode ficar lá muito tempo. Então, vamos dizer que a gente pega esse paciente e ele está internado já tem algumas semanas. Ele não vai poder ficar com essa região aqui insuflada há muito tempo, porque isso aqui vai gerar um processo inflamatório na traqueia do paciente e pode gerar aí uma necrose. E um problema também de cordas vocais, né? Por quê? Porque o tubo orotraqueal, ele passa aqui, ó. Esse aqui é um tubo orotraqueal, tá vendo? Ele passa, aqui estão as nossas cordas vocais e ele é insuflado aqui. Se esse dispositivo ficar muito tempo no paciente, ele acaba inflamando e necrosando essa parte interna. E aí o médico opta por quê, então? Fazer uma traqueostomia no paciente, caso ele esteja entubado há muito tempo. Mas para fazer a traqueostomia, precisa de uma liberação por escrito. Então, a família vai assinar um termo liberando que seja feita a traqueostomia, tá bom? Então, o tratamento seria o médico avaliar qual o melhor dispositivo para colocar oxigênio dentro desse paciente. E tratar o que levou à insuficiência. Por exemplo, no caso do Covid-19, né? O que teria que fazer? Tem que tratar, não é só entubar, tem que tratar a doença também.
Se for um traumatismo, paciente sofreu um acidente de moto, tem que entubar, mas tem que tratar o politraumatismo da moto, tem que fazer cirurgias, né? Se for doenças respiratórias diversas que a gente viu, tem que tratar as doenças respiratórias diversas que a gente viu, entendeu? Então não é só entubar, não é só botar no CPAP, no BIPAP. Tem que também intervir na parte de tratamento medicamentoso aí ou cirúrgico para a cura desse paciente, tá? Esse é o tratamento da insuficiência. Sara. Número 6. Tamires. Tamires já falou, né? Yuri, você vai falar hoje ou vai ficar quietinho igual a Júlia? Eu falo. Então vamos lá. Fale quais são os cuidados de enfermagem na insuficiência respiratória. Fale quais os cuidados que vocês têm que ter com um paciente que está com insuficiência respiratória. Eu botei oxigenoterapia, mantém decúbito elevado a 45 graus, para, Expansão pulmonar, sim, manter o oxímetro de pulso e monitorização cardíaca, se, oxímetro monitorização de cardíaca se pulso e necessário. monitorização cardíaca. Sim, avaliar os sinais vitais e o nível de consciência. Isso aí. Eu coloquei isso. Isso que você falou, não sei se todos escreveram da mesma forma. Você achou onde isso? Achei no site que tava falando sobre o assunto. Então, Que tudo eu que não tava você falou. conseguindo acessar a apostila. Minha Então, apostila tem um pouquinho mais. Eu tava acabando de olhar aqui agora. tá. Bom, olha só. Todos esses cuidados, eu vou repetir que o colega falou. Esses cuidados, pessoas, eles estarão prescritos. O que que é prescrito? Vai estar prescrito, né? Igual eu havia mostrado para vocês, que a gente tem uma prescrição, né, que o enfermeiro faz para vocês. Então, assim, às vezes a gente fica, às vezes o técnico fica com medo, né? Prescrição. Às vezes o técnico fica com medo do tipo assim, ai meu Deus, e o que que eu vou fazer, né, com o paciente? Então, normalmente a gente tem prescrito. Nossa, é difícil aqui. Como é que eu acho as minhas coisas tudo certinho e chega aqui a minha internet hoje não tá abrindo as coisas direto para mim, igual sempre abre. Aqui. Vamos ver aqui. É que vai estar ruim a leitura. Eu vou ter que abrir o meu e-mail. Bom, aqui, ó. Igual tudo isso aí que o colega falou, normalmente ele está prescrito aqui, né, pessoas, nessa prescrição aqui. Então, vai estar escrito aqui, né? Essa aqui é uma prescrição pronta. Então, o que que é, para quem, né, nunca viu, eu já dei uma aulinha sobre isso. Isso aqui, ele é um prontuário de enfermagem. Ele vai estar junto aí com o prontuário do médico. Normalmente, o prontuário do médico vem na frente. O prontuário que eu falo é a prescrição do médico vem na frente. Vem essa folha atrás e depois vem essa folha aqui, que é a folha de anotação do enfermeiro. Tá vendo a anotação do enfermeiro? E aqui a anotação do técnico de enfermagem. Alguns locais fazem anotação junto, técnico e enfermeiro junto. Aí vocês têm que colocar na frente, né? Depois da anotação, você coloca técnico, técnico Rafael e o número do seu Corém. Nome completo, né? Mas tem que colocar a descrição se você é técnico, se você é enfermeiro e o número do seu Corém.
tá bom? Depois de anotar o que foi que você fez. Então, eu já dei essa aulinha para vocês. Quem ainda não assistiu essa aula falando um pouquinho de prescrição, eu tenho até que preparar uma aula própria só de prescrição para vocês. Quem ainda não viu, assiste a aula lá. Então, isso aqui é uma prescrição de enfermagem, né? Sistematização da assistência de enfermagem. No terceiro módulo, vocês vão ter uma aula só sobre o que é a SAI, que é a sistematização da assistência da enfermagem. Então, isso aqui é meu, isso aqui é uma prancheta minha. Eu, enfermeiro. Aí eu vou lá no paciente e faço um exame nele céfalo-caudal, da cabeça aos pés. Vejo os problemas e faço a minha prescrição. Dentro desses cuidados que o colega falou, esses cuidados vão estar descritos aqui. Isso faz parte da prescrição. Então, lê aí para mim de novo, fazendo um favor, Yuri. Mas lê pausadamente. Oxigenoterapia, mantém decúbito elevado, manter o oxímetro de pulso e monitorização cardíaca. Oxímetro. Oxímetro. Avaliar os sinais vitais e Tá, avaliar o então nível de eu consciência. vou dar vou pedir para você repetir e vou anotando aqui, só para vocês entenderem, tá, pessoas? O que vocês vão fazer no hospital? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o que eu vou fazer lá? Então fala aí para mim, Yuri, vai falando um por um. Oxigenoterapia, se necessário. Mantém decúbito elevado a 45 graus. O que é decúbito elevado a 45 graus? É aquela posição que você faz para aliviar, não? Qual que é chamado? Meu Deus, posição de Fowler. Posição de Fowler. Vocês estão vendo aqui, ó? Então, oxigenoterapia. Isso é eu que prescrevi, isso que eu que escrevi para vocês fazerem, eu que prescrevi para vocês fazerem. Então, oxigenoterapia, se necessário, manter em decúbito 45 graus, que é o que a gente chama de Fowler. Aliás, semi-Fowler. Por quê? Porque Fowler é 90 graus, tá? Vai, fala. Manter o oxímetro de pulso. Manter o oxímetro de pulso, que é aquele aparelhinho que verifica a saturação e isso aí, ele verifica a saturação e verifica a pulsação. Fala. Monitorização cardíaca, se necessário. E avaliar os sinais vitais. Bom, pessoas... Eu coloquei de 4 em 4, é tipo de 4 em 4 horas? Isso vai depender. O médico pode colocar de 4 em 4, o médico pode colocar de 2 em 2. Isso vai depender do grau de necessidade de cada paciente, entendeu? Se o médico achar necessário ele saber dos sinais vitais de 2 em 2 horas, ele vai pedir para você fazer os sinais vitais de 2 em 2 horas. Porque o que acontece mais ou menos, pessoas? Não tem como o médico ficar fazendo isso toda hora. Não tem como o médico toda hora ir lá no quarto e verificar sinais vitais. Porque ele tem outras coisas para fazer. Ah, mas ele fica só sentado na salinha. Não, ele não fica só sentado na salinha. Ele fica pensando o que ele vai fazer para tentar melhorar o paciente. Então, não tem como ele estar ao mesmo tempo aferindo sinais vitais e ao mesmo tempo sentado na salinha. Então, o que acontece com vocês? O médico fica sentado lá na sala, né, verificando os prontuários, prescrevendo medicação e tudo mais, enquanto vocês fazem o serviço para ele. E qual que é? É verificar sinais vitais. Normalmente, né? Verificar sinais vitais, dar banho, fazer curativo. E quem prescreve isso pode ser uma prescrição médica e pode ser uma prescrição de enfermeiro. Normalmente, sinais vitais é de médico, oxigenoterapia é de médico. Então, normalmente, quando está relacionado à medicação e coisa vital do paciente, normalmente é prescrito pelo médico, tá? Mas também nós temos também a prescrição de enfermagem. Quando a enfermeira ela monta a prescrição dela para vocês, ela também olha a prescrição do médico. Então, para fazer essa prescrição aqui,
prescrição de enfermagem, ela olhou também a prescrição do médico. E aqui está, aferir sinais vitais, olha só, de 8 em 8 horas. Por que que aqui está de 8 em 8 horas? Porque o paciente não tem tanta debilidade quanto um paciente, por exemplo, com uma insuficiência respiratória. Entendeu? Manter em decúbito aqui, ó. Manter em decúbito A. Aí está em branco os graus. Por quê? Porque ela vai anotar ali com uma canetinha. Então, fazer troca de catéter, 72 horas. Então, a prescrição, que são os cuidados, vocês não precisam decorar, vocês precisam saber fazer. Então, as prescrições, a enfermeira vai mandar você fazer e você tem que saber fazer. Então, você tem que saber o que é um decúbito de 45 graus. O que é um decúbito de 45 graus, pessoas? É um paciente semi-sentado, ó. É um paciente semi-sentado. Esse é um decúbito de 45 graus. E o que seria um decúbito de 90 graus? Seria um paciente sentado, que é o que vocês aprendem em fundamentos, tá? Então, normalmente, um paciente sentado, aqui não está em semi-Fowler, tá? Está praticamente em Fowler. Semi-Fowler, ele ficaria aqui pela metade, ó, tá? Então, ó, é porque aqui não apareceu. Cadê meu paciente em Fowler? Então, o paciente sentado assim. Ó. Então, o paciente sentado é posição de Fowler 90 graus. Paciente aqui na metade, que é semi-sentado, que a gente fala, seria semi-Fowler 45 graus. Paciente 0 grau, é esse paciente aqui, ó, 0 grau. Paciente 30 graus, é a cabeceira um pouquinho levantadinha. Então, isso vai estar prescrito. O que vocês precisam saber é o quê? É fazer o que ele manda, entendeu? Saber fazer o que a enfermeira manda. O que seria oxigenoterapia, se necessário? É você saber pegar, só ir ali, pegar e ligar o fluxômetro. Então, você tem que saber ligar o fluxômetro. E saber que o fluxômetro, ele tem ali as numeraçõezinhas e a bolinha vai subindo de acordo com que você vai abrindo o fluxômetro na parede ali de ar, né? Na tábua de ar ali. Outra prescrição de cuidado seria manter o oxímetro. O que é manter o oxímetro? Então, esse é o oxímetro de pulso, né? Algumas pessoas, como eu havia falado em outras aulas, tem pessoas que não sabem ler oxímetro de pulso. Então, aqui, ó, por exemplo, 62 não é a saturação de oxigênio. O que é saturação de oxigênio? Saturação de oxigênio significa a concentração de oxigênio nas moléculas de hemoglobina, nas hemácias. Então, se as minhas hemácias conseguem carregar 100% de oxigênio, aqui a minha saturação daria 100%. Só que embaixo vem a pulsação do paciente. Qual é o normal de um pulso adulto? Um pulso adulto, ele é de 80 a 100 batimentos por minuto, né? Então, normalmente, o meu coração bate de 80 a 100, em algumas mulheres 60, entendeu? Então, isso depende também se for homem ou mulher. Mas, normalmente, é de 80 a 100. Né? Idoso também bate um pouco mais lento. Então, o normal é um batimento de 80 a 100 e uma saturação quanto? 100%. Só que quase nunca dá 100%. A saturação de oxigênio, normalmente, ela dá acima de 97%. Tá bom? Que é esse aparelhinho. Então, vocês têm que saber o que é um oxímetro. Por quê? Porque na prescrição foi mandado a você colocar um oxímetro de pulso no paciente contínuo. Então, você tem que colocar. E como que a gente normalmente pode fazer isso? Alguns locais amarram com esparadrapo, né? Outros o pedem para só colocar e verificar, ou pede para o paciente manter aquele oxímetro continuamente no seu dedo, igual está aqui, tá bom? E aí aqui você verifica, olha, a pulsação e aqui você verifica a saturação. Tá bom? Então, a saturação dele está dando 93 e a pulsação está dando 73. Aqui é a mesma coisa, ó. 120 de batimentos cardíacos, 95 de saturação. Tá bom?
Então é isso, você tem que saber fazer. Quem vai prescrever vai ser ele. Monitorar a frequência cardíaca. Como que você monitora a frequência cardíaca? Você olha o oxímetro e anota constantemente quanto que está batendo o coração dele e quanto que está a porcentagem de saturação. Então, isso é monitorar. É você constantemente olhar a pulsação desse paciente. Então, isso é uma monitorização da frequência cardíaca. E o que seriam os sinais vitais verificados? Você vai verificar os sinais vitais. Lembrando que a gente teve uma aula sobre isso, o que seriam esses sinais vitais? Não é só PA, né? Então, a gente também havia falado sobre isso. Aqui eu acho que não vai abrir para mim hoje. Bom, não está abrindo. O que seria uma grade de sinais vitais? Aqui, já achei. Então, isso aqui é uma grade de sinais vitais. Ó, na grade dos sinais vitais, a gente tem uma PA, que é uma pressão arterial. A gente tem a frequência, tá vendo? Ó, PA, isso aqui é dados vitais. Então, hoje, a gente não tem só PA, frequência e temperatura. A gente tem a PA, a frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca a gente vê pelo pulso, a PA que a gente vê pelo aparelho de pressão, a frequência respiratória que a gente verifica contando quantas inspirações e expirações o paciente faz, que o normal da frequência respiratória é de 16 a 20 respirações por minuto, né? A frequência cardíaca, o normal é de 80 a 100. A temperatura 36,5, 37. E dor também. A dor entra como quinto sinal vital. A dor ela é anotada na hora que o paciente fala. Você vai fazer a medicação para dor, se necessário, porque sempre tem lá dipirona, se necessário, para dor, na prescrição médica. Então, se o paciente falar assim, enfermeiro, eu estou com muita dor na perna, aí você vai lá, normalmente com essa plaquetinha, eu até já falei sobre isso também. Falei com vocês que a gente tem essa escala de dor, que a gente apresenta isso aqui para o paciente, e aí normalmente essa escala, ela é uma reguinha, tá? É uma reguinha confeccionada, esses laboratórios de farmacologia, eles fazem, e alguns distribuem, entendeu? Ou o próprio hospital manda fazer. Tem alguns lugares que são mais pobrinho, que é feito de papel ofício mesmo, tá? E tem uns locais que é uma reguinha mesmo, que existe. Então, essa é uma régua de dor, em que na hora que o paciente fala assim, eu tô com muita dor na perna, enfermeiro. Aí você vem lá e fala assim, me mostra qual é a dor na sua perna. Aí ele vem e fala, nossa, essa aqui é 8 que eu tô sentindo. Aí você vem aqui na sua grade e coloca aqui dor pré, que é antes da medicação. Aqui tem a data e a hora que você viu. Data, hora, aí você vem aqui, dor pré. Aí você coloca ali a dor, número 8, né? Normalmente eles têm padrões, tá vendo aqui, ó? O padrão de dor tá aqui embaixo. Aí você põe aqui. Aí você faz a medicação nele, porque tem medicação prescrita para dor. É muito importante, pessoas, vocês nunca deixarem o paciente sem prescrição para dor, tá? Por quê? Porque às vezes o médico esquece, aí você é plantonista da noite, não tem nenhum médico às vezes de plantão, já pensou? E ninguém prescreveu remédio para dor. Aí você faz o quê? O paciente passa a noite inteira com dor porque não tinha ninguém lá para prescrever e nem estava na prescrição. Então, pessoas, é sempre bom falar, doutor, não esquece o remédio para dor, se necessário, tá bom? Mas cuidado também com que médico que você vai falar, né? Porque às vezes é bom você falar e tomar um esfregão. Então, seja bem sutil ou fale com a enfermeira, né? Algo do sentido. Então, ó, remédio para dor. Então, a data, a hora.
e a dor de, por exemplo, 8, igual o paciente falou. Aí você fez a medicação. Fez a medicação, depois de 1 hora que você medicou, você vai lá e pergunta de novo qual a dor que ele está sentindo. Se ele falar que mesmo medicado, ele ainda está sentindo dor 8, a medicação não está fazendo efeito. E o médico vai ver isso, que mesmo depois, porque o médico tem acesso a tudo isso. Então, o médico vai ver, poxa vida, mesmo depois da dor, mesmo depois da medicação, ele ainda está com dor 8. Ele pode até chamar você e perguntar, ele tá certo isso aqui? Você vai falar assim, realmente, eu fiz a medicação, não funcionou não. Entendeu? Aí ele vai ter que mudar a prescrição, vai ter que avaliar isso aí. Então a dor ela entra como quinto sinal vital. Nós temos hoje a saturação também, entendeu? É muito difícil a saturação não entrar como sinal vital. Lembrando, né, da saturação que é vista daquela forma que eu mostrei para vocês, que é avaliador. Né? Lembrando que não esqueçam que a saturação ela é em porcentagem, tá? E normalmente ela dá 98%, 99%, quase nunca dá 100%, não. Normalmente é de 98%, 99% de oxigênio circulante. Se o paciente tem problema respiratório, a saturação de oxigênio vai cair, tá? E a PVC dele, que é a pressão venosa central, alguns pacientes têm, outros não. Eu posso separar uma aulinha para falar para vocês sobre o PVC. E a glicose, que alguns médicos prescrevem para você verificar a glicose. Então, os dados sinais vitais hoje, pessoas, não é só isso aqui, mas não. Sinais vitais hoje, ele entra com dor, saturação, glicemia, PVC. Vocês têm que saber, entendeu? Porque é isso que vai estar na prescrição. Ó, sinais vitais, vai estar na prescrição, tá? Então, essa é a resposta, né? Fale os cuidados de enfermagem. Os cuidados é esse: manter o paciente em semi-Foley, fazer oxigenoterapia como prescrito, avaliar a frequência respiratória, dar conforto também para o paciente, né? Tem mais alguma coisa aí que vocês queiram responder que ainda não foi falado? Pessoas? Tem alguma coisa aí ainda que não foi respondido, que vocês queiram falar? O Yuri foi embora? Ou a internet do Yuri caiu? Acho que a internet dele caiu. Ou a dele Ah, que teve um problema na perna, daí acho que ele foi fazer alguma coisa. aqui, Julie, nas duas que fiz, você foi entubada por causa de peso. Por causa de problema de anorexia não, por causa da bariátrica? Sim, eu fiz vesícula 1 ano antes de eu fazer bariátrica. E nas duas eu tive que ser entubada pelo peso mesmo e porque eu tinha apneia. Então, tinha uma chance grande de parada respiratória. Durante a cirurgia, eu tive que ser entubada nas duas. E a sensação do pós é horrível, porque parece que rasgou a sua garganta. Uhum. Ai, horrível. Agora imagina deixar um paciente entubado um tempão. Quando você falou, eu logo pensei nisso. Nossa Senhora, se foi horas e ficou assim, imagina um tempão. Pois é. E a sensação de ser entubada, Deus me livre, não deve ser muito boa, né? Graças a Deus que eu tava sedada, porque. É. Ai, ai. Bom, pessoas, então vamos lá. Aí tá vendo? O Yuri pega e vai embora. No meio da aula, ele pega e vai embora. E olha que era ele que estava respondendo o negócio, né? Bom, enfim. Bom, fale quais são os cuidados de enfermagem na insuficiência respiratória, a gente já falou. O que é edema agudo de pulmão? Vamos lá, Tamires. Tamires, não, vamos começar com a Tá. Jéssica. Jéssica não quer falar, Jéssica? Peraí. Tá. É um aumento súbito na pressão dos capilares pulmonares, levando ao extravasamento de líquido para os alvéolos, deixando o pulmão menos elástico e com
com menos superfície de contato para a troca de gases, manifestando-se por dificuldade respiratória. Então tá. Entenderam? Bom, pessoas, o nome, vocês têm que atentar muito ao nome. Por exemplo, insuficiência respiratória. Ah, ele não consegue respirar. Edema agudo de pulmão. O pulmão está edemaciado, está inchado. Então, vocês têm que ler e já se atentar à resposta. Então, o edema agudo de pulmão, ele é um edema do pulmão. Por que que o pulmão ficou edemaciado? Por falta de circulação, tá? Então, quando as nossas pernas ficam muito, a gente fica muito tempo em pé e elas ficam inchadas, elas criam edema, é por má circulação periférica. E daí elas ficam edemaciadas. No caso do pulmão, a má circulação veio do coração. O coração que não está funcionando direito, vocês sabem que a gente tem a grande circulação, que é a circulação que bombeia sangue para o corpo todo, e nós temos a pequena circulação, que fica entre o pulmão, coração. Quando essa circulação, pulmão, coração, está com algum problema, o coração não funcionando direito, fica sangue acumulado no pulmão. E aí esse pulmão começa a sofrer uma pressão nos alvéolos, né, no sistema circulatório. E devido a essa má circulação, né, vou mostrar aqui mais ou menos para vocês. Então, por exemplo, aqui a gente tem, vou mostrar o exemplo da perna que eu dei. Vamos dizer que a gente tem aqui uma perna, né? E aí, por que que a perna fica edemaciada? Porque a gente tem um vaso sanguíneo aqui dentro, né? O sangue não consegue subir. Como o sangue não consegue subir, ocorre extravasamento de sangue, de plasma para fora. Então, o sangue ele fica estacionado na perna e o plasma sai para fora e causa o edema. No caso do nosso pulmão, é mais ou menos assim que funciona, tá? O coração tá ruim aqui meu pincel. O coração que fica aqui no meio, né? Se ele não está funcionando, o sangue fica acumulado aqui. O sangue que deveria vir para cá para ser bombeado para o corpo todo, fica parado aqui no pulmão. Como ele fica parado no pulmão, os vasos do pulmão, que estão cheios de sangue, vão ficar estacionados com sangue. E daí o plasma começa a sair para fora. Qual o nome desse vaso que fica cheio de sangue parado nos pulmões e que começa a extravasar plasma? São chamados capilares pulmonares. Então, ocorre uma hipertensão. O que é uma hipertensão? Um aumento, né, da pressão interna dos vasos capilares, com extravasamento de água e o pulmão fica edemaciado. Isso é a fisiologia. Mas o que vocês precisam entender, pessoas? O coração ele está edemaciado por algum problema no coração. Então, normalmente, esse edema é por falta de circulação entre o pulmão e o coração. Então, normalmente, o paciente tem algum problema cardíaco para evoluir para um edema agudo de pulmão. Tá bom? Conseguiram entender? Pessoas conseguiram, né? Espero que sim. Ninguém quer ligar o microfone para falar sim ou não. Vamos, pessoas, só eu que falo. Sim, professor. Sim. Quem que respondeu foi a Jéssica? Tamires. Júlia. Tamires. Tamires. Eu. Foi você que respondeu? Não, a pergunta que a senhora fez agora? Não, foi a Jéssica, né? Isso, foi Jéssica. Então agora, Larissa, responde a próxima para mim, Larissa. Quais as manifestações clínicas, Larissa? Como que esse paciente manifesta esse edema nele? Como é que ele vai manifestar para a gente? Como que ele vai se sentir através desse edema?
dispneia e tosse, produzindo um escarro espumoso e tingido, muitas vezes de sangue. Isso. Taquicardia, pele cianótica, que é cor azulada ou acinzentada das unhas e da pele. Vai apresentar pele fria e úmida e inquietação e ansiedade. Isso aí. Então, por exemplo, assim, ó, vamos dizer que aqui, ó, paciente com edema agudo de pulmão. Vamos dizer que esse paciente está com edema. Como que ele vai se manifestar devido ao edema dele? Então, ele vai apresentar dispneia, pessoas, dificuldade de respirar, porque o pulmão dele está edemaciado. Normalmente, ele só fica nessa posição aqui de Fowler ou semi-Fowler, porque se você deitar ele, ele não consegue respirar. Normalmente, né, utiliza oxigenoterapia contínua. Essa dispneia, ela pode vir acompanhada de um taquicardia, que é medo da morte, né, cianose, as extremidades ficarem roxas, e pode também apresentar edema também generalizado, tá bom? Podendo apresentar tosse, né, porque essa água, esse edema lá dentro, e dor, pessoas. O paciente com edema pulmonar, ele sente muita dor no tórax. Por quê? Porque as nossas costelas, elas possuem vasos, muito sistema nervoso, possuem muitos nervos na caixa torácica. Então, quando se encontra edemaciado demais, o pulmão espreme esses nervos. E daí o paciente sente muita dor no tórax. Por isso que ele chega a tomar opiáceos, que é a morfina. A morfina é um tipo de opiáceo. É um tipo de medicamento para dor fortíssimo, tá? Então, esses medicamentos, eles tomam esse medicamento para muita dor porque eles sentem muita dor. No tórax mesmo, dói, porque está tudo inchado lá dentro. Então, eles têm muita dificuldade respiratória, tem dor no tórax, pode apresentar essa tosse, tá? As mãos ficam cianóticas, lábio cianótico. E também pode apresentar até um edema mesmo generalizado, muito cansaço. Por quê? Porque o edema dele é porque o coração não está funcionando direito. E normalmente pacientes com problemas cardíacos sentem muito cansaço, tá? Então, no edema, o paciente vai apresentar sente dor, cansaço, dispneia, tá bom? E aí a enfermagem vai ter que cuidar dele, verificar sinais vitais, administrar medicação, né, auxiliar no banho. Hoje, normalmente é difícil a gente auxiliar, né, o técnico auxiliar no banho. Normalmente o paciente sempre tem um acompanhante, né, que o auxilia no banho, ajuda a colocar na cadeira para tomar banho. Só que existem pacientes que são abandonados, às vezes, no hospital, e aí a gente tem que dar banho, tem que dar banho no leito, tem que encaminhar para o banho. Professora, no meu Oi. estágio a gente deu banho muito paciente. Eu fiz no IMABA, Sim, na parte da maternidade, a gente deu banho muito paciente. E nem todo mundo tem acompanhante, por ser assim. Lá tinha muita família de baixa renda e tudo mais, e muita mãe que não queria filho. Então elas, tipo, só vim ter e pronto, e muito relapsa. Mães que saíam para usar droga no pátio e voltavam. Então, assim, a situação tensa e acabava que tendo que dar banho em muito paciente. Nem isso. todo mundo tem acompanhante. Pois é, acaba a enfermagem tendo que cuidar, né? Mas é o Sim, que, mas é o que eu falei. Normalmente, eu não queria falar em hospitais particulares, né? Para não perjurar muito a parte nossa pública. Mas infelizmente é assim mesmo, né? Normalmente os hospitais particulares, que normalmente sempre tem um acompanhante que auxilia, isso quando tem mesmo também, tá, pessoas? Porque não é sempre também que tem, né? E aí acaba mesmo que a enfermagem tendo que auxiliar nesse banho, tá bom? Bom, voltando aqui à nossa pergunta, tá bom? Então, quais são as manifestações? Essas são as manifestações. O paciente sente muita dor no tórax, porque está tudo inchado, tá bom? Ele sente dificuldade de respirar, muita prostração, muito cansaço, tá vendo? Porque o coração dele não funciona direito também,
Mas ele é muito novo, pessoas, mas mesmo assim, pacientes, por exemplo, assim, pacientes com problema de arritmia, tem problema no ritmo cardíaco, ele pode ter um coração fraco, consequentemente um edema agudo de pulmão. E não necessariamente ser adulto idoso, pode ser adulto jovem. Ah, mas por quê? Talvez usou droga. A droga causou uma disritmia, entendeu? E essa disritmia levou a um edema. Mas a gente tinha conversado também que o edema agudo de pulmão, ele pode ser por excesso de volemia também, lembra? Paciente que fica muito tempo no soro, muito tempo no soro, quando você vê o coração já não tem mais condição de bombear tanto soro assim que colocaram nele. E aí ele começa a apresentar edema também de pulmão. Além da insuficiência cardíaca, apresenta também o edema de pulmão, tá bom? Vamos ver quem tá aí do próximo. Quem que vai responder? Sara? Sara, qual qual tratamento para edema agudo de pulmão? E para que serve cada medicamento? Qual o tratamento desse edema que esse paciente está tendo? Entendeu? Dessa dor que ele está tendo? O que que o médico vai prescrever para ele? A morfina, diuréticos e digitálicos. A morfina é para aliviar as dores intensas, diuréticos tratar hipertensão, insuficiência renal e cardíaca, e digitálicos é insuficiência cardíaca congestiva. Isso aí. ICC. ICC, isso, insuficiência cardíaca congestiva. Então, assim, o tratamento são 3 medicações que são normalmente as mais utilizadas. É um opiáceo para dor, né? Dentre os opiáceos, a gente tem a morfina, porque ele sente muita dor pelo inchaço. Outro tipo de medicação são os digitálicos, que dão força para o coração bombear. Por quê? Porque o edema está sendo ocasionado porque o coração não está circulando. Se o coração não está fazendo a circulação direito, e essa falta de circulação que está causando o edema, vamos então fazer esse coração circular. Então, utiliza-se os digitálicos, que são medicamentos que dão força para o coração. A gente vai ter uma aula só de digitálicos e vocês vão ver que digitálico não causa taquicardia. O digitálico ele dá força para o músculo, mas ele não causa taquicardia, tá? E para sair esse edema, não vai passar dreno, não vai fazer toracocentese. Para tirar esse edema é com diurético, que são medicamentos que vão tirar esse excesso de plasma do sangue através da urina. Se o paciente começar a não urinar, ele vai apresentar o que a gente chama de insuficiência renal. Aí vai precisar ir para a hemodiálise, que é uma máquina que filtra o sangue dele, mas não só filtra, essa máquina também tira excesso de água do plasma sanguíneo, tá bom? Então o edema vai ser curando, tirando o plasma, porque é o plasma que está sendo extravasado no pulmão e edemaciando o pulmão, tá bom? Bom, pessoas, vamos agora para Tamires. Tamires, quais os cuidados de enfermagem no edema agudo de pulmão? No edema do pulmão. Os cuidados. Vamos lá. É bem grande, tá? Uhum. Enfermagem ao lado do paciente, passando segurança e fazendo monitoramento dos aspectos essenciais para que o mesmo saia da crise rapidamente, promovendo o conforto e o colocando em posição elevada, né, para diminuir o retorno venoso e proporcionar uma máxima expansão pulmonar. E também monitorar os sinais vitais, administração de oxigenoterapia e de medicações, manutenção de via venosa, monitorização de fluxo urinário. Isso aí. Bom, então, os cuidados de enfermagem a esse paciente é
manter em posição elevada, que é Fowler ou semi-Fowler, oxigenoterapia contínua, administração de medicação, né, para dor, que são os opiáceos, diurético, digitálicos. Vou conversar com vocês com os cuidados que a gente tem que ter com digitálico e diurético. A questão dos sinais vitais, lembrando sempre que esses pacientes a gente tem que monitorar bem a frequência cardíaca e a frequência respiratória, né? Verificar bem a saturação desse paciente. Não podemos deixar muita infusão de líquido, não, tá? Então, normalmente, a gente deixa uma via pérvia. O que é via pérvia? É uma via permanente, é uma via aberta, tá? Então, o que é uma via pérvia? É manter uma via ali do paciente, ó, manter essa via aqui funcionante, mas sem sorologia contínua. A gente pode mantê-la pérvia funcionante com sorologia contínua, tá? Mas a gente pode mantê-la pérvia sem sorologia, sem ficar infundindo muito soro. Por quê? Como esse paciente ele está com uma má circulação, ou seja, tem muito fluxo sanguíneo e ele está com uma má circulação, se a gente colocar mais soro nele, ele não vai conseguir bombear tudo, ele já está todo edemaciado por dentro. Se a gente botar mais soro, ele vai ficar mais edemaciado ainda. Então, normalmente, a gente coloca uma via pérvia, que é uma infusão, uma punção, né? Em que a gente só faz uma salinização, ou seja, a gente mantém a via passando soro nela de vez em quando, só para não ter coágulo. Então, a gente vai salinizar a via, a gente vai passar a solução fisiológica na via de 1 em 1 hora, conforme prescrição, só para manter a via. A gente não vai deixar ele no soro. Aqui, pessoas, vocês viram escrito heparinização, né? E a gente tem a salinização. Vou explicar um pouquinho para vocês, já falei sobre isso, mas vou explicar um pouquinho para vocês. Salinizar significa usar soro fisiológico para poder não formar coágulo no catéter. Por isso a gente mantém a via pérvia, a gente mantém a via funcionante, mas sem venóclise, né? Sem soro direto. E já nessa via aqui, né? Vamos dizer que eu queira usar heparina. A gente pode salinizar com soro ou a gente pode fazer isso com heparina, que é chamado heparinizar. Só que a gente não está usando mais heparina. Por quê? Porque dependendo do tempo que o paciente foi internado, e a gente ficar heparinizando, botando heparina, que é anticoagulante, a gente ficar botando anticoagulante, o sangue do paciente vai ficando muito fino. E ele vai começar a sair pelos poros, de tão fino que ele fica. Dos poros internos, tá, pessoa? Ele acaba sendo extravasado, ele fica muito fininho. E aí o paciente começa a apresentar um monte de petequias, que são tipo mordidinhas de pernilongo na pele. Ele sofre hemorragia digestiva, o, 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 o estômago começa a sangrar. Por quê? Porque o sangue fica muito ralinho, justamente para não formar coágulo. Então, a heparina, normalmente heparinizar catéteres, é só em casos em que o paciente fica muito pouco tempo internado. E já salinizar é o que está sendo usado hoje, que é utilizar soro, tá, para manter a via ali sem coágulo. Então, normalmente é isso que a gente está fazendo, tá bom? E aí a gente consegue manter a via do paciente sem infundir tanto soro, porque ele não pode infundir tanto soro. Outro cuidado que a gente tem que ter no edema, toda vez que a gente trabalhar com edema, a gente tem que tomar cuidado com isso, com excesso de soro, né? E a gente tem que tomar cuidado também com a questão do balanço hídrico, que é o que entra e o que sai desse paciente. Então, normalmente,
todo paciente com edema, seja ele generalizado ou de pulmão, a gente trabalha o balanço hídrico, que é a manutenção do controle hídrico, né? O que significa isso? A gente tem que saber quanto que o paciente ganhou de água, quanto ele perdeu de água. E aí o enfermeiro ele vai descrever aqui esse total, tá? Então, aqui tem ganhos e perdas. Via oral, né? Copo de leite, suco, água, que normalmente são 180 ml. Sonda gástrica, gastroentérica, né? Gastrointestinal, ou seja, o que ele recebeu de líquido pelas sondas, medicações, soro. E o que ele perdeu também a gente tem que anotar. Urina, fezes. Normalmente, como eu falei com vocês, a gente tem o controle de urina pela fralda, né? Tem o controle de urina pela garrafa, tá bom? E tem o controle de urina pela sonda. As fezes, a gente pode pesar as fezes, tá? E a sonda gástrica, que fica uma sondinha aberta saindo excesso de suco gástrico, e dreno também. E aí a gente escreve aqui o total, né? Normalmente é o enfermeiro que faz essa somatória. Ele soma e depois ele diminui um por outro, né? E daí, se der positivo, significou que entrou demais, se der negativo, significa que ele eliminou bastante, eliminou mais do que ele ganhou, tá? Então, a gente vai ter uma aulinha só sobre controle hídrico, mas tudo que tiver relacionado a edema no paciente, sempre que o paciente se demonstrar edemaciado, é bom a gente realizar o balanço hídrico e vai estar prescrito. Lembrando que vocês, como técnico, vocês só fazem a anotação, vocês não fecham o balanço hídrico, quem tem que fechar é o enfermeiro que tem que fechar o balanço hídrico. Então, vocês só anotam o que vocês fizeram no paciente. Fiz medicação? Vem aqui e anota o volume. Fiz soro? Vem aqui e anota o volume, lembrando que a data e a hora tá aqui. Tá bom? Bom, é isso, pessoas. A gente vai terminar nossa aula agora. São 5h05, mas a gente termina aqui. Deem uma olhadinha, a gente terminou em cuidados de enfermagem no edema. Só essa perguntinha aqui. Qual é a melhor posição no leito para um paciente com dispneia, que é com dificuldade respiratória? Tamires? Oi, professora. Qual é a melhor posição para um paciente que está com dificuldade de respirar, com dispneia? Posição elevada, posição Foley. Isso, posição de Foley. Bom, algumas pessoas perguntaram, professora, e a posição de prona que está sendo utilizada no COVID? Pessoas, a posição de prona que está sendo utilizada no COVID é porque o COVID ele produz muita secreção. E essa manobra é uma manobra da fisioterapia para uma maior expansão pulmonar, tá? E também para fluidez de secreção. O paciente ele fica em decúbito dessa forma, que é chamado prona. Então ele fica em decúbito de prona, um dos braços elevados. Por que isso acontece, pessoas? Isso aqui melhora a oxigenação, porque o nosso pulmão ele é colado no tórax. Quando a gente abre um dos braços, eu tenho uma expansão do pulmão. E isso aí facilita a inspiração e a expiração. O nosso osso externo também, se vocês observarem, o nosso tórax ele é meio em tonel. Na hora que eu deito, eu aperto esse tonel e o tórax meio que se espalha. Então, isso facilita muito a respiração de alguns pacientes. Não são todos, tá? Então, a posição de prona é uma posição da fisioterapia que normalmente utiliza com o paciente, que tem quadros de melhora, porém, se o paciente apresentar taquicardia, diminuição da saturação, falta de ar, a gente tem que retornar ele para a posição original. Tá bom, pessoas? Mas, segundo a fisioterapia, essa posição está sendo muito utilizada, olha, que é a posição de prona com os pacientes. Tá joia, pessoas? Bom, por causa do excesso de produção, de secreção, tá bom? E melhoramento da expansão também. Bom, pessoas, a gente vai ficando por aqui e na próxima aula a gente volta com derrame pleural, tá bom?